A paz do Senhor, irmãos. Também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Então, aqui na nossa lição de hoje, cujo tema é a sutileza da relativização da Bíblia. Também complementando o que o nosso presbítero Ícaro disse, próxima lição vai falar sobre batalha espiritual. Muito mais, meus irmãos, de nós termos as armas certas para combater com o nosso inimigo, é nós conhecermos quem é o nosso inimigo. Para nós combatermos o nosso inimigo, todo o exército, para combater o outro exército, precisa saber quem é o outro exército. Amém? Mas a nossa lição de hoje, meus irmãos, que foi uma lição que foi nos dado a oportunidade de sugerir, que é a questão da relativização da Bíblia, que é uma revista que está tratando das sutilezas de Satanás, que inclusive está no Brasil agora, nesse trimestre, e eu faço comentários da revista da Escola Bíblica Dominical. Então ali Deus me tocou para trazer este tema para os irmãos, que é muito importante. O nosso irmão aqui, o nosso diácono Gabriel, já falou acerca do que é relativismo, que é a questão de a verdade que não é absoluta, que eu enxergo de uma forma, você enxerga de outra, ou seja, não existe uma verdade, cada um tem o seu ponto de vista. E aqui na nossa introdução, não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques aos longos dos séculos. Irmãos, a Bíblia Sagrada, como nós temos hoje, nem sempre foi assim, né? Se nós olharmos a estrutura e a história da Bíblia, nós vamos ver que muitos povos, muitos reis, rechaçaram a Bíblia, queriam destruir a Bíblia. Se nós pegarmos o Antigo Testamento para ver a estrutura bíblica, a Septuaginta, que são os 70, que trouxe ali o concílio para poder trazer o Antigo Testamento, e nós vemos no Novo Testamento alguns concílios que foram feitos para poder fechar os livros do Novo Testamento, já que o Antigo Testamento já estava fechado com 39 livros, sendo o último livro o livro de Malaquias. Mas é interessante, porque quando nós vemos a Bíblia, ela sempre foi atacada, e hoje em dia ela está sendo ainda mais atacada. Não é questão que, como eu mencionei, a questão de alguns concílios foram feitos pelos pais da igreja, para que pudesse tirar algumas doutrinas errôneas que estavam querendo se infiltrar dentro da igreja, se infiltrar nos ensinos, se infiltrar na doutrina da igreja. Hoje o inimigo está agindo diferente. Qual que é a diferença? Ele está usando a própria Bíblia para trazer uma confusão na vida do cristão. E nós percebemos, meus irmãos, que hoje, nunca a Bíblia foi tão atacada por ideologias, por sistemas. Hoje, você defender a sua opinião, dependendo qual ela seja, é um crime, biblicamente falando. Então nós vemos, meus irmãos, que muitos quiseram destruir a Bíblia, até mesmo em questão histórica. Nós fomos ver a antiga União Soviética, a Bíblia era queimada, era proibido ter um exemplar da Bíblia. Um país muçulmano, é proibido a pessoa ter a Bíblia. Aí você vê, nossa, irmão, está tão... Não está não, irmão, são muitos países muçulmanos, que 97% da população é muçulmana, e não pode existir um exemplar da Bíblia. Mas mesmo assim, de uma forma ou outra, a Bíblia acaba entrando nestes lugares, mesmo que uma forma assim meio que escondida, e muitas pessoas acabam sendo salvas através da Bíblia. Mas o ataque da Bíblia, mediante toda a história, sempre foi constante. Para nós termos o exemplar da Bíblia como nós temos hoje, não foi fácil, irmãos. Por quê? Porque antigamente era pergaminhos, não era assim como nós temos hoje. Quem fez essa impressão bíblica, que foi o jornalista, a primeira impressão que foi feita, que imprimiu a Bíblia como nós temos hoje, mas nem sempre foi assim. A Bíblia, ela foi feita de estruturas, ela foi feita de concílios, de discussões. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, há muitos livros que quiseram colocar na Bíblia, mas não puderam. É que nós muitas vezes só conhecemos os livros deuterocanônicos da Bíblia Católica, Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, 2 capítulos, um capítulo em Esdras e outro capítulo em Daniel, mas Esther, exatamente, que é um capítulo a mais. Mas isso, meus irmãos, é muito pouco, porque esses são livros deuterocanônicos que os irmãos podem achar o quê? Na Bíblia Católica. Mas, em 1948, recentemente,
acharam os manuscritos de Qumran, que foi muitos manuscritos que trouxeram o quê? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de João, Apocalipse de João nós já temos, mas um outro Apocalipse, Evangelho de Maria Madalena, livro de Enoque, muitos livros. Para quê? Para confundir a questão do quê? Será que a Bíblia realmente tem a veracidade? Será que a Bíblia realmente é verdadeira? E até, meus irmãos, os irmãos podem ver que há documentários que falam sobre isso. Fala até que Jesus, não se espantem no que eu vou dizer, que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Isso é um livro apócrifo que está escrito. Nós vemos que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Nas bodas de Caná da Galileia, como a nossa irmã pregou no domingo. Mas, nos livros apócrifos, eu já li alguns deles, vai dizer que Jesus, ele ressuscitava passarinhos, com 5 anos de idade. Jesus maltratava os seus professores. Ou seja, essa literatura, meus irmãos, não é para nós termos como uma regra de fé. Não é para você ler para falar, nossa, agora eu vou enriquecer o meu conhecimento, não. Às vezes é bom nós lermos com o olhar de quê? Olhar de saber ali, ficar olhando, lendo, porém sabendo que aquilo ali é apenas uma aberração. Não tem nada a ver com o contexto bíblico. E aqui no tópico 1, a Bíblia e o Espírito desta era, a desconstrução. Qual que é o prisma? O que a Bíblia defende? Os princípios. Princípios morais. A Bíblia, ela defende princípios morais. Algumas leis cerimoniais, para nós já não fazem sentido. Mas o princípio moral do homem continua. Então perceba que a Bíblia, ela defende o princípio. A maioria, principalmente nós aqui do Ocidente, a maioria das leis dos países, a Constituição é baseada no quê? Na Bíblia. A Bíblia é a base da Constituição de muitos países. Assim também como foi a Constituição do povo de Israel. Então nós percebemos aqui que é uma desconstrução. Mas eu não poderia deixar de mencionar para os irmãos a igreja que nós participamos. Irmãos, dê glória a Deus por esta igreja, pelo Deus que está habitando, que está trabalhando nessa igreja. Porque você vai dizer, nossa irmão, mas será que é isso mesmo, irmãos? Porque das formas que as coisas estão se conduzindo, está difícil. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós temos uma igreja, que nós fazemos parte de uma igreja, que o nosso pastor presidente, ele nos dá liberdade para pregar a Bíblia, e ele também prega a Bíblia, porque você vê um pastor que prega a Bíblia num dia, pega a Bíblia no outro, prega a Bíblia no outro, e o irmão que vem aqui, traz aqui, falando sobre oferta, fala sobre a Bíblia, o irmão que vem aqui vai dar fala sobre a Bíblia, o hino que é entoado, fala sobre a Bíblia, fala sobre a palavra de Deus. Tem muitos lugares que não tem isso, porque aqui é uma constante, e tem muitos lugares que está tendo o quê? Que não está constante. Se prega um dia hoje a palavra de Deus, os irmãos ficam meio tristes, amanhã traz uma palavra de fácil aceitação para massagear o ego, ou seja, não há uma constante na palavra de Deus. Então hoje, o que nós percebemos, meus irmãos? Há o quê? Há uma desconstrução acerca do que é a Bíblia. E que desconstrução que é essa? Valores, princípios. Princípio que o nosso pastor presidente defende, não é qualquer lugar que se defende, ainda mais, meus irmãos, estando em outro país. Pelo fato de estarmos em outro país, nós vemos que o nosso pastor presidente, ele está tendo um pulso firme, meus irmãos. Antes de eu vir para essa igreja, faz 3 meses que eu estou aqui, eu assisti pregações do pastor, comecei a analisar para ver, eu quero saber realmente se dá para avançar com isso. Por quê? Porque nós temos, meus irmãos, que olhar, nós temos que ter discernimento. E eu falei, não, realmente, a mesma palavra que ele pregava há 6 anos atrás, há 7, ele continua pregando hoje. E aqui, meus irmãos, uma coisa que eu nunca fiz foi fazer média, irmãos. Não é do meu feitio, não sei fazer isso. Mas eu não posso deixar de ressaltar e também de valorizar essa luta, porque os irmãos pensam que é fácil você segurar princípios, você ser fiel aos seus princípios. Não é fácil, irmãos,
Porque o pastor presidente eu não sei, mas os pastores que o auxiliam, com certeza, ele já teve diversas e diversas propostas para mudar o seu contexto, para mudar os seus princípios, para vir mais gente para a igreja. Está errado, pastor? Acho que não, né? Então vê um pastor que defende os seus princípios, irmãos, dê glória a Deus e continue orando pelo seu pastor. Mas aqui nós vemos que essa desconstrução é no dia a dia, são princípios. Por quê? Aquilo que era verdade ontem, hoje não é verdade. Valores invertidos. E talvez você pode pensar, não, irmão, mas está tranquilo, a coisa está indo bem assim, tá, não tem nada não. Tem sim, irmãos, porque é sutil, é muito sutil. Essa desconstrução que está acontecendo relacionada à igreja está sendo sutil. É que você e eu, nós não estamos tendo acesso a isso, porque graças a Deus nós temos palavra na nossa igreja. Mas se você começar a analisar, e se você tiver a oportunidade de assistir outros cultos, assista, mas assista com discernimento. Por quê? Porque as verdades que se defende hoje, porque nós hoje somos a sociedade pós-moderna, nós somos a sociedade hoje que não tem nada a ver, não, hoje é diferente, hoje é assim, porque antigamente, o antigamente que muitos falam, meus irmãos, é há 10 anos atrás, 20. Então isso que está acontecendo, essa sutileza de Satanás, de desconstruir a veracidade da Bíblia, isso já vem há muito tempo. Só que muitos taparam os olhos para isso e taparam os ouvidos. E isso entrou sorrateiramente no coração de muitos, e muitos quando chegam aqui nessa igreja e começam a ouvir a palavra, vê algo que é estranho. Porque da onde eles vêm, não tem isso. E muitos não se adaptam à igreja, não se adaptam aos princípios da igreja, por quê? Porque está acostumado com outros princípios. E aí quando chega numa igreja que tem palavra, que tem princípio, que tem uma ortodoxia, fica perdido. Não, que nada, esse pastor é retórico, não, isso aí não, que é isso, não é assim, a coisa já mudou. Então nós vemos que está havendo uma desconstrução, e o relativismo, que é a parte 2, irmão, fique em paz, irmão, eu enxergo de um jeito, você enxerga do outro, vamos dar as mãos e vamos cultuar junto, não é assim? Não tem problema não, irmão. Essa verdade aqui não é absoluta, sabe por quê? Porque a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha, irmão, parece bonito, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia só contém a palavra de Deus. Ou seja, essa verdade, ela não é absoluta. Isso começou a se criar, meus irmãos, no século 18, 19, se eu não me engano. E aí, pelos filósofos crescendo, as suas ideologias e teorias, muitos começaram a fazer o quê? A abraçar esse tipo de conhecimento. E aí para o crente antigamente, que era algo distante, hoje está perto. Hoje está perto. Porque para mim não faz sentido. Mas que sentido que faz? Não faz nenhum. Eu me santificar? Não precisa, irmão. Eu buscar a Deus, eu orar, eu ler a Bíblia? Não, irmão, eu leio a Bíblia do meu jeito, é o meu jeito. E aqui eu até preparei uma parte aqui, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista, dentre vários outros. É só mais um livro, porque se eu pegar o livro de Allan Kardec, vai dizer algumas verdades lá. Se eu pegar o livro dos muçulmanos, o Alcorão, também vai dizer verdade. Se eu pegar ali o tarô, se eu pegar o horóscopo, também vai lá falar a verdade, porque eu vou lá dar uma espiadinha no meu signo, e vai dizer exatamente o que eu preciso ouvir. Sincretismo religioso, irmãos. Isso se chama sincretismo religioso. O que é? É o que a Igreja Católica fez, é que o Império Romano fez, para quê? Para poder trazer os outros povos, porque os germânicos estavam invadindo, os francos estavam invadindo, e eles precisavam o quê? Trazer este povo, dominar este povo. Então pela força, pelo império não conseguia dominar, o que eles fizeram? Agora é religião.
Então nós vemos, meus irmãos, que essa questão de um relativismo, que não existe uma verdade absoluta, isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo. Não caia nessa. Preste atenção como alguns doutores bíblicos estão apresentando o evangelho. Preste atenção a alguns homens que outrora pregavam um evangelho sadio, um evangelho santo, hoje mudaram o seu jeito, a sua postura, mudaram o seu jeito de falar, a sua exegese, a sua hermenêutica, mudaram o seu jeito de gesticular para poder atrair o povo. É o evangelho que atrai, é o evangelho que todos podem vir e permanecer como quiser. Não existe uma mudança, não existe uma conversão. O que existe é, eu preciso me sentir bem. Mas o pastor falou aquilo e está pregando aquilo, mas eu não concordo. Mas por que você não sei, não concordo? Então hoje, muitos querem ter a razão de tudo, mas não sabem absolutamente nada. Então nós vemos aqui o relativismo. Por que ele faz muitos adeptos? Porque as pessoas não buscam conhecer aquilo de fato é importante. E aqueles que conhecem, com a sua sagacidade, com a sua esperteza, começa a fazer o quê? Enganar aqueles que não conhecem. Então fica muito fácil hoje, meus irmãos, como um pastor ele está defendendo no Brasil, acho que todos viram isso, que a Bíblia, ela precisa ser o que mesmo? Atualizada. Meu Deus, Moisés escreveu a Bíblia, se eu não me engano, há 3.000, quase 4.000 anos. Jesus veio aqui e pregou exatamente aquilo que Moisés pregou, aquilo que os profetas pregou. Jesus falou assim: olha, eu vim cumprir aquilo que o profeta disse. E agora vem um dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Por quê? Porque agora nós temos que viver o momento da inclusão social, irmão. Ninguém pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Nós não podemos excluir ninguém. A Bíblia não exclui ninguém, irmãos. A pessoa que se exclui da Bíblia é a pessoa que se exclui. O Evangelho está lá, a palavra está lá. E nessa conversa, nesse entendimento que cada um tem o seu ponto de vista, tome cuidado. Você, jovem, tome cuidado. Porque a sua amiguinha pode dizer lá na escola, e pode falar: não tem problema não. Para que esperar tanto tempo? Você pode ter agora. Para quê? Porque a fulana lá da igreja também, e ela tem a vida com o namorado dela tranquilamente, é uma vida ativa, não tem problema. Tem problema sim, é pecado, está errado. Você ali planta isso no seu namoro, você vai colher um adultério no seu casamento. Só que hoje se fala: não tem problema, é só pedir perdão, eu sou filhinho de Jesus, eu sou a menina dos olhos de Deus, Deus perdoa. Deus perdoa, mas a consequência a gente responde. Então hoje nós vemos isso, e aqui no tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto, a criação de uma narrativa. Por esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia. Ou seja, se diz que pode matar, mas não pode ler a Bíblia. Então eu posso assassinar um ser humano, mas eu não posso ler a Bíblia. É politicamente correto. É politicamente correto, nós fazemos muitas coisas, mas quando eu vou professar a minha fé, não, está errado. As pessoas falam o que elas quiserem dizer e falar e se pronunciar, mas quando eu vou pronunciar a minha fé, está errado. Por que você vai fazer isso? Para que isso? E há uma crítica. O crente, ele tem que respeitar as pessoas, as instituições, mas ele não tem que aceitar essas coisas. Se entrar um homossexual, meus irmãos, você tem que respeitá-lo como um ser humano, mas a sua prática tem que ser o quê? É abominável a prática. Como ser humano nós respeitamos, mas como prática nós temos que abominar. E hoje nas universidades no Brasil, muitos jovens, na minha época de mocidade, eu vi caindo nessa conversinha: não tem problema. Irmãos,
tem muito crente que defende esse tipo de coisa, o aborto. Eu não vou nem entrar no aspecto político, né? Porque votar num partido que faz menção, que defende esse tipo de coisa, me perdoa, irmão, mas a pessoa tem que repensar a sua fé. Defender uma tese ao qual a criança, que a mulher é dona do seu corpo, mas o ser que está dentro dela, ele é independente. Então nós vemos hoje que muito crente está levantando essa bandeira. Por quê? Porque a mídia se faz uma propaganda, e algumas igrejas fazem propaganda disso. Porque a mulher, ela tem que zelar pela sua vida, mas e o ser que está dentro dela tem que morrer por nada? Irmão, mas nós somos crentes, nós somos servos de Deus, isso é um absurdo. Absurdo? Não, irmãos. Isso muitos crentes estão defendendo. E você vai dizer assim, mas não, irmão, mas comigo nunca vai acontecer. Exatamente. Essas pessoas que estão defendendo hoje o aborto, há 20, 30 anos atrás, também defendiam o quê? O não aborto. Mudaram o seu jeito de encarar, mudaram o seu jeito de pensar, mudaram. Para quê? Para serem aceitos. Mudaram a sua opinião para quê? Para que seja aceito. O crente verdadeiro, ele tem que ter princípio, e princípio não se negocia. Você não pode negociar os seus princípios. Você não pode. Pega o exemplo do nosso pastor presidente, ele não negocia princípios, meus irmãos. Eu já vi ele pregando, e ele falando, olha, se o obreiro quiser sair, pode sair, mas eu não vou mudar. Tem que ser muito macho mesmo para falar uma coisa dessa. É verdade. Porque a pressão, meus irmãos, não deve ser fácil. E hoje, o que está acontecendo, meus irmãos, pasmem os irmãos, é a realidade. Igrejas que defendem o aborto. Você vai dizer, irmão, está de brincadeira, né? Fala a verdade que você não está pensando isso, pode dizer. Fala a verdade, irmão. Não é brincadeira não, irmãos. As igrejas americanas já está isso aí, à torta e à direita, em debandadas. A igreja brasileira agora também está incorporando isso. Outras igrejas, meus irmãos, olha o que está acontecendo. Olha a Europa, que agora está, graças a Deus, Deus está permitindo, implantando igrejas para dar uma reavivada. Esse continente era um continente avivado, meus irmãos, que evangelizou a Índia, evangelizou a China, evangelizou o Brasil, evangelizou a América do Sul, a América Latina, a América do Norte. Ora, por essas entranhas, pelas sutilezas de Satanás, o que aconteceu com este povo? Hoje esse povo defende a eutanásia, hoje esse povo defende o aborto, defende a legalização das drogas. Um povo que outrora era um povo bíblico. Só que hoje se perdeu essa sensibilidade e este conhecimento. O que nós temos que pedir para Deus é como Paulo falou para Timóteo, se conservar na palavra de Deus, se conservar na verdade, para que quando chegar esse ataque ou esse ensinamento sutil, nós possamos nos defender. Eu acho que defender não é apropriado. Nós possamos atacar e falar que está errado, falar que não é de Deus. E aqui na parte 2, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Eu tenho um canal no YouTube, irmãos. Os irmãos não têm ideia de como... um canal modesto pelos outros canais que tem. Mas o YouTube, ele me manda, todo mês ele me manda
duas vezes uma vez a cada 2 meses, ele me manda a quantidade de horas que meus vídeos foram assistidos, a quantidade de inscritos. Eu olho para os vídeos e falo, não é possível, isso não está acontecendo, porque é muito pouco pelo aquilo que o YouTube diz. Por quê? Porque eu uso palavras como homossexualidade, homofobia, adultério. Então tudo isso cai no YouTube. Os irmãos que trabalham com mídia sabem, cai no YouTube e ele corta. Então perceba que hoje você falar a sua opinião pode ser um crime. Você dizer o que você pensa, defender os seus princípios, pode ser um crime. Você falar para uma pessoa, para um colega de trabalho, como você gosta de criar os seus filhos, pode ser um crime. Você cria seus filhos desse jeito, onde já se viu, vou chamar a polícia. Por quê? Nós temos que o quê? Moldar. O evangelho tem que ser moldado à necessidade do homem, não o homem ser moldado pelo evangelho. Então hoje, quando você dá uma opinião, é discriminado. É que na Europa, graças a Deus, ali ainda está meio que na superfície ali, né? Mas no Brasil, meu irmão, a pessoa vai presa. É a ditadura sorrateira. Então perceba que quando você der uma opinião, quando nós formos dar uma opinião sobre alguma coisa, nós temos que saber exatamente daquilo que nós estamos falando. Nós temos que ter conhecimento acerca daquilo que nós estamos defendendo. Não deixe que o inimigo ele te engane. O inimigo, ele engana. Ele quer calar a boca, ele quer calar a voz daqueles que falam da palavra de Deus. E isso, meus irmãos, os irmãos pensam que, mas isso é fora da igreja. Não, irmão, é dentro da igreja mesmo. Eu tive possibilidade de pregar em algumas igrejas, e dependendo da mensagem, nunca mais volta. Nunca mais mesmo. E dependendo do que você fala, meu apelido era João Batista, não sei porquê, mas era, né? Pronto. Você é tido como meu irmão. Esse aí fala, tá bom. Ninguém dá atenção mesmo. Deixa ele falar, e ele fala. Mas, quando nós defendemos a nossa opinião, nós temos que ir até o fim. Se você é crente em Jesus, se nós somos crentes em Jesus verdadeiramente, a nossa opinião, ela não tem que servir para os outros primeiro tem que servir para mim. E aqui na parte 3, no tópico 3, a Bíblia e o outro evangelho, uma nova metodologia. Aí que pega mesmo. Eu fiquei admirado, irmãos, de ver a nossa igreja nesse congresso da gratidão. Não tinha nenhum pastor de fora. Não que os pastores de fora também não sejam bênção. E o pastor não anunciava ninguém que ia pregar. A igreja encheu, porque o povo queria ouvir a palavra de Deus. E eu não vi nenhum método exuberante, nenhum método fora do contexto para atrair as pessoas. Eu não vi essas luzes apagadas, e também não vejo no culto dos jovens colocar algumas coisas aqui e apagar a luz, ficar meia luz, e começar que os irmãos aqui dão um gingado aqui, para quê? É culto dos jovens. Não precisa. Mas se eu fosse começar a olhar como que isso é sorrateiro, nós temos que pedir para Deus para nos conservar nessa certeza, que não precisa de métodos inovadores para que as pessoas aceitem a Cristo. Não precisa. E muitos fazem congressos e fazem coisas e fazem simpósios para atrair o povo. Mas o princípio, que é aquele nosso princípio que nós defendemos, é o que? É a oração. É a oração e a palavra que atrai. Os métodos, meus irmãos, que muitos estão usando,
está errado. Biblicamente falando, não está errado. Se traz fulano de tal, se faz assim, e vamos fazer um culto assim, e o Gabriel agora vai fazer a escola dominical vestido de chapolim colorado, porque os irmãos precisam achar graça da mensagem. O irmão Gabriel vai vir vestido aqui de Homem-Aranha, porque o povo precisa achar graça na mensagem. Ou o Gabriel aqui vai contar piada imoral, porque as pessoas precisam achar graça na mensagem. Não precisa. A palavra pregada, ela causa a diferença, ela faz a diferença. Eu não preciso me vestir, eu não preciso me transformar em uma outra pessoa para poder pregar a palavra. Não precisa. Mas isso, irmão, é para atrair o jovem. Isso, irmão, é para atrair fulano. Isso, irmão, é para atrair pessoas. Isso, irmão, é para atrair isso, é para atrair aquilo. Eu estava até ouvindo um debate sobre um senhor todo tatuado, irmão, regata, motoqueiro, tal, de Harley, e o outro irmão lá falando a tatuagem, porque será que a tatuagem é de Deus? Será que não é? E o irmão ali, o outro pastorzão ali, então, onde eu chego, eu posso chegar, você não chega, porque eu assim, nessa conversa e tal, porque eu chego em lugares que você não chega, porque se eu fosse assim, todo jeitosinho assim, as pessoas nem iam me ouvir. Eu fiz um comentário. Somos nós que temos que se moldar à Bíblia, ou a Bíblia que tem que se moldar a nós? Porque hoje, a tatuagem, irmão, não, mas lá em Levítico está falando sobre marca, não fala tatuagem, não é isso? A pessoa que vem do mundo, meus irmãos, e já fez uma tatuagem, a pessoa está vendo ignorância, é claro, Deus perdoa, mas a pessoa que está dentro da igreja e decide fazer uma tatuagem, por causa de uma metodologia, por causa de uma doutrina que se criou em cima disso, a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Porque na Bíblia, em Levítico, vai falar sobre marca. Porque a palavra tatuagem nem existia. Porque a palavra tatuagem foi ser inventada em 1800, mais ou menos, por um marinheiro. E a Bíblia foi impressa por João Ferreira de Almeida, mais ou menos em 1600. Então perceba, que se você quiser fazer uma tatuagem, saiba de uma coisa, é uma oferenda que você está fazendo para o demônio. Ô irmão, mas eu vou escrever o nome de Jesus. Não importa, é marcar o corpo. Você está marcando algo que nem é seu. E alguns crentes simpatizam com isso, porque há 40, 30 anos atrás, tatuagem era coisa de gangue. Eu converso aqui com alguns colegas aqui do meu trabalho, um colega lá que ele tinha uma carpa no braço, outro tinha um palhaço na perna. Eu falei, olha, se você for para o Brasil, você está perdido com a polícia, meu amigo, que até você dizer que você é de outra nação, você já apanhou até você chega. Então as pessoas fazem coisas porque acham bonito se fazer. Irmãos, eu estou dizendo isso para os jovens e para os irmãos, para saber a gravidade disso. Eu conheci jovens que cantavam comigo, que se desviaram da igreja, fizeram uma tatuagem e voltaram para a igreja. Para você ver como princípios que nós defendemos, muitas vezes com o tempo pode se perder. A metodologia e a liturgia de culto pode começar a ficar diferente, e o que fica atraente é aquilo que os outros fazem. Porque a tatuagem, se você coloca no seu corpo, você está colocando tinta no seu corpo. Ela é algo pesado, que a probabilidade de a pessoa ter câncer é muito grande. E quando os antigos faziam tatuagem, era para uma divindade. É uma divindade, eles reverenciaram uma divindade. Mas eu vou escrever o nome de Jesus, vou escrever o nome do meu filho aqui, nesse pulso, eu tenho 2 filhos, escrevo o nome de um aqui,
e o outro o nome do outro aqui. Não importa, é marca. Leis cerimoniais de culto, que nós vemos no Antigo Testamento do tabernáculo, nós não exercemos mais. Mas isso é uma lei moral. Uma empresa, na época que eu era adolescente, se você fosse fazer um exame médico, e fosse lá e tivesse que ficar em frente essa é a mesma idade que eu, né, irmão? Estava ali, mas pronto. E você ficasse ali, de uma determinada, ficasse despido ali, não totalmente, e visse alguma coisa ali, você não podia entrar naquela empresa. E mesma coisa nas Forças Armadas. Então perceba, meus irmãos, a sutileza do diabo. E muitos têm caído nesse tipo de ensinamento, e muitos podem olhar para mim, que nem eu perguntei para um irmão na internet, agora quer dizer então que agora pode tatuagem? Não, é que você não sabe, é porque agora na Bíblia fala marca. Aí ele me deu um estudo grande lá, eu li, eu falei, meu Deus, ele não entendeu nada. E vamos correr aqui. Aqui na parte 2 aqui, novas teologias, assim os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Os irmãos não têm ideia, irmãos, do que está acontecendo. Eu fui de ministério grande no Brasil, eu vi jovens homossexuais cantando na mocidade. Mas você está julgando? Um homem que anda igual uma mulher, ele é o quê? É o jeito dele. Jeito dele? Eu encontrei há uns anos atrás, eu vi ele andando na rua, literalmente um transformista. Misericórdia. Eu fui na Marcha para Jesus em 2008, e eu fui só uma vez na Marcha para, acho que 2 vezes, e eu vi lá um grupo com a bandeira LGBT. Aí o pessoal diz assim, isso não vai dar em nada, esse povo aí. Hoje uma das igrejas que mais cresce é essa. Uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que nem a mesma do Brasil, já é liberado o casamento homossexual. A igreja da Lana Holder, que eu vi essa mulher pregando as 7 trombetas do Apocalipse, em ano 2000 e pouquinho, né? Misericórdia, irmãos. A mulher casou com outra mulher. Ela já foi lésbica e depois voltou a ser lésbica. Se casou, Deus restaurou e ela voltou a isso. E eu assisti, os irmãos podem ir lá na Musical FM e assistir o debate dela com César Cavalcante. Ela defendendo com unhas e dentes que aquela teologia inclusiva era a correta. Faz parte da Bíblia, porque Jesus não dispensa ninguém, Jesus ama todos, Ele ama todos, mas nem todos vão ser salvos. Mas agora a teologia, irmãos, não, agora a coisa está mais light, agora está mais relax, não, agora a gente pode, né? Pode não, irmão. A doutrina é a mesma. E aqui no tópico 4, já para nós caminharmos para o encerramento, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Aleluia. Mas alguém pode dizer, mas por que Deus mesmo não escreveu a Bíblia? Se Deus escreveu os 10 mandamentos com a sua mão, o homem já teve dificuldade para entender. Imagine se Deus fosse escrever toda a Bíblia. O homem é inspirado a escrever a Bíblia. Deus traz uma inspiração para o homem, para poder ele escrever a Bíblia. Nas entrelinhas nós entendermos pelo Espírito Santo que aquela é a palavra de Deus. E você vai dizer, mas irmão, mas tem passagem que é assim, tem outra que é assim. É claro, meus irmãos, porque a Bíblia ela é concordância. A Bíblia se autoconcorda. O que está no livro do Antigo, o que está no Antigo Testamento concorda com aquilo que está no Novo Testamento. Mas muitos querem fazer o quê? Mas agora é assim, antigamente era assim. Perceba, meus irmãos, que a Bíblia, ela foi revelada por Deus.
E aqui na parte 2, inspirada também por Deus. Deus trouxe a inspiração, trouxe o entendimento para os homens. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, quantos autores a Bíblia teve ao longo dos séculos? Autores que nem se conheceram, mas eles nunca se discordaram, ou seja, sempre concordaram um com o outro, mesmo com os tempos, as estações, mesmo com os locais que eles escreveram, sempre houve concordância. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a nossa revelação de fé. Você não pode comparar a Bíblia com Allan Kardec, com o Alcorão, com o livro dos Vedas ou com o budismo. A Bíblia ela é infalível, a Bíblia ela é profética, ela é consolo. Por quê? Porque ela é a palavra do próprio Deus. Passa-se os tempos, passa-se as civilizações, mas a Bíblia continua sendo a mesma. Mas você pode dizer, irmãos, mas que coerência faz eu, hoje no século 20, Jesus contar uma parábola, lá na época da Palestina, das ovelhas? Tem tudo a ver, irmãos. Olha como Jesus trazia as coisas mais sofisticadas e resumia numa coisa tão do dia a dia, uma parábola, para explicar o reino dos céus, para explicar o amor ao próximo. A Bíblia é algo para ser lido, a Bíblia é algo para ser meditado. Uma Bíblia aberta no Salmo 91 na estante, ela não faz nada. Mas quando quando as Escrituras saem daqui e vêm para cá, aí faz toda a diferença. Nós não podemos ser enganados, nós não podemos, meus irmãos, negociar os nossos princípios. Muito pouco, as coisas mencionadas aqui, mas deu para nós termos uma ideia, o que está acontecendo dentro da igreja. Os irmãos terem uma ideia, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava no culto de Santa Ceia e o pastor falava, olha, haverá um dia que vão querer casar homossexual dentro da igreja e eu não vou aceitar. O pastor é um senhor, eu não vou aceitar. As pessoas falam, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. O pastor trouxe nomes de igrejas, meus irmãos, nesse dia. A minha esposa está até rindo. Olha os nomes: Guspe de Jesus, Pedalando para o Céu, mais uma que todo mundo riu mesmo, Bola de Neve. Que é isso? Que nome feio é esse? A igreja tem uma prancha de surf no púlpito e se cultua. Tem um balde de lixo, acaba o culto, MMA e outras coisas mais. Nós não podemos perder os bons costumes. Nós não podemos perder, meus irmãos, os princípios. Nós não podemos perder a essência do Evangelho. Nós não podemos perder, meus irmãos, esse senso crítico que nós temos de ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você não pode negociar a sua regra de fé. Aquilo que Calvino defendeu como as 5 solas, só a Escritura, porque já estava muitos querendo adentrar nas doutrinas bíblicas. É claro, eu não concordo com tudo que Calvino disse, mas defender aquilo que é a Bíblia. Se a Bíblia disse não faz, não faça. Se a Bíblia disse que tem que ser assim, faça do jeito que a Bíblia diz, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É a nossa única regra de fé, aleluia. Você pode ler muitos livros, mas você não pode negociar com aquilo que está na Bíblia. Os livros que nós lemos, meus irmãos, não pode ser maior do que a nossa regra de fé. O autor da Bíblia, por isso que é Bíblia, Bíblios, que é uma biblioteca. Coloque a Bíblia como a sua única regra de fé. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Será que isso é verdade? Olha, eu tô meio
estou meio em dúvida, sabe? Eu não sei, parece que esse negócio aí não está muito certo. Fiz um comentário, já vou passar para o pastor. Fiz um comentário, que essa lição, essa revista, ela está falando sobre as sutilezas de Satanás. Fiz um comentário sobre os desigrejados. Uma pessoa foi lá e comentou: a sua hermenêutica é muito fraca. Aí eu comentei: a minha hermenêutica é muito fraca? Você não tem hermenêutica, não tem exegese, está fazendo parte de um movimento espúrio e apócrifo, e a minha hermenêutica que é fraca? Ou seja, sem sentido nenhum. Para nós vermos, meus irmãos, a que nível nós estamos chegando. Nós estamos aqui numa igreja abençoada, que tem palavra, mas você vai encontrar pessoas que você vai ter que defender sim. Tem crentes onde eu trabalho que infelizmente tem o mesmo linguajar do que o incrédulo. Você não pode negociar a sua conduta, você não pode negociar a sua vida com Deus, você não pode negociar para ser aceito por este povo. O crente é ridicularizado sim. O Gabriel está aqui, esse crente aí, não sei o quê. Nós temos que ser assim, nós temos que conversar com todos, mas defender os nossos princípios. Defenda o seu princípio, custe o que custar. Defenda aquilo que está na Bíblia, defenda a sua regra de fé, defenda, não somente defende, ataque, porque falar a verdade, meus irmãos, porque as portas do inferno, porta é uma questão de defesa, não é uma questão de ataque. Então as portas do inferno estão se defendendo da igreja. Nós precisamos atacar, e nós precisamos atacar com princípios bíblicos, com regra de fé, com busca com Deus, porque quando alguém for te perguntar e te indagar ou questionar sobre a Bíblia, você tem conteúdo para dizer: está errado, mas eu não acredito. O problema é você acreditando ou não, o inferno existe, mas eu sou ateu. Você pode ser ateu, mas Deus continua existindo, mesmo se você não acreditar que Ele existe. Nós temos que ter entendimento e buscar a Deus, porque só assim, e somente assim, a Bíblia, a palavra de Deus, vai fazer sentido na nossa vida. Amém? Nosso pastor João Paulo.